Pessoal, por favor, deixe like aqui nesse vídeo pra gente falar de novo de mais um embate e mais, por que não, um empate, haja vista o retrospecto recente de Flamengo e Palmeiras dentro de campo, um duelo que nessa última semana pegou fogo na Copa do Brasil, jogo bastante polêmico, reclamações de arbitragem dos dois lados, a classificação do Flamengo num jogo ridículo em termos de postura por parte da equipe carioca, contra um Palmeiras que foi valente, mas insuficiente, também não teve inteligência para fazer o placar necessário naquela ocasião, que seria de pelo menos 2 gols de vantagem numa vitória para levar para os pênaltis e 3 para se qualificar direto. Tudo isso retrata o jogo ridículo que o Palmeiras fez na semana anterior e num jogo brilhante por parte do Flamengo, mas que poderia ter tido um placar mais tranquilo para não sofrer com esse tipo de situação. E em meio a essas disputas de Copa do Brasil, teve também este duelo de Campeonato Brasileiro, mais um empate nesta competição, tanto do lado do Verdão como também da equipe rubro-negra, né? Aliás, um Palmeiras que no Maracanã não se cria, não consegue vencer desde 2017. Há muito tempo que o Palmeiras deve uma vitória por lá. Só que dessa vez, o Palmeiras estava com praticamente todo o seu pensamento na Libertadores. No meio da semana, o Palmeiras tem um duelo dificílimo contra o Botafogo. Vai ser o duelo mais pesado das oitavas de final. O líder do Campeonato Brasileiro contra o atual campeão brasileiro. O Palmeiras que vem cascudo nesses últimos tempos, nessas competições de mata-mata, foi semifinalista da Libertadores na temporada passada. Um Botafogo chegando nessa temporada para jogar essa competição depois de algumas expectativas por parte do torcedor. O time se reforçou, então o Abel focou toda a estratégia e praticamente poupou, né? Alguns dos principais jogadores, como Rafael Veiga, Rony, que têm sido escalados como titulares no Palmeiras, né? Para esse duelo, lateral esquerdo Caio Paulista, o Felipe Anderson e o Mike estavam machucados, Dudu também machucado, não viajou ao Rio de Janeiro, enfim, o Palmeiras foi um tanto quanto remendado, né? E fez uma partida completamente diferente daquela última visita diante do Flamengo no Maracanã, que ficou só se defendendo e com pelo menos aí 2 minutos de jogo já tinha chutado 2 bolas no gol, coisa que durante quase 100 minutos naquela ocasião na Copa do Brasil não tinha feito, né? Então, analisando o jogo pelo lado do Palmeiras, a equipe, lógico, né? Tem atletas que dentro de campo dificilmente se criam com a camisa do time, que você vê que falta muito talento, falta postura, né? Você pega Richard Rios, que é um jogador muito indolente na marcação, na criação das jogadas. O Flaco Lopes, que não tem qualquer tipo de recurso ofensivo para oferecer perigo. Depois eu vou falar, inclusive, até de um gol que ele fez, mais um que ele fez e que foi assinalado impedimento, dessa vez com um pouquinho mais de razão em relação ao jogo da Copa do Brasil. O próprio Lázaro, que foi mais uma aposta do Abel, que não consegue ter nenhum tipo de viés decisivo. Vanderlan, que é um lateral de pouquíssimo recurso, né? Enfim, o Palmeiras teve também algumas peças dentro de campo que não conseguiram fazer com que o desempenho da equipe fosse melhor. Mas, por outro lado, a escalação também, ela deu ao treinador palmeirense uma vantagem de ter tido mais gratas boas surpresas surgindo, né? Como o Vitor Reis, zagueiro, como o próprio Giai, que deu uma boa resposta depois de ter ficado fora nesse jogo no meio da semana. A apresentação no segundo tempo com a volta do Rômulo, né? A equipe palmeirense, uma volta bastante triunfal, assim como, entre aspas, a estreia, né? Não é estreia, porque ele já participou alguns minutos de partidas recentes, mas um cartão de visitas desse centroavante Luigi para ver se desafoga um pouco essa opção de toda hora ser o Flaco Lopes. Então, assim, o Palmeiras teve momentos, o Aníbal Moreno, Maurício, né, finalmente se mostrando com a camisa do Verdão, tentando valer um pouco do alto investimento. Então essas peças, elas acabaram dentro de campo tendo destaques, né? Agora, o que fica do outro lado é mais preocupante para mim deste empate em 1-1, do que com o Palmeiras, que, como eu expliquei durante todo esse introito, de ter sido uma equipe que está focando os esforços na Libertadores. O técnico Tite entrou com a formação titular do Flamengo, com os atletas que ele tem de melhor para serem escalados, né? O Cebolinha acabou se machucando também no começo do jogo, uma suspeita de ruptura de tendão de Aquiles, o que o tiraria da temporada. Mas entrou Luiz Araújo, que é um bom jogador, entrou inclusive também na mesma rotação da que estava tentando ter o Cebolinha. Só que o Flamengo
ao longo da partida, na minha modesta opinião, apesar de ter criado algumas chances perigosas, ele por jogar em casa, com o time titular e com o Palmeiras que ainda está tentando se entrosar com essa formação mesclada, deveria ter jogado muito mais bola. É um Flamengo bastante pragmático, um Pedro que teve praticamente uma grande chance no jogo, uma cabeçada no primeiro tempo, mas que foi, na minha visão, anulado por esse zagueiro chamado Vitor Reis, que é um jovem de 18 anos que está chegando de forma assombrosa à defesa do Palmeiras. A válvula de escape do Flamengo era praticamente só o lado esquerdo ali do campo, com algumas descidas do Ayrton Lucas, algumas inversões do Gerson por ali, em cima de um primeiro tempo que o Palmeiras não tinha se acertado nessa marcação. Depois a entrada do Fabinho no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas um Fabinho que depois acabou sendo protagonista de forma negativa no gol que abriu o placar do jogo, marcado pelo Arrascaeta, que fez um jogo bastante, disperso, mas que tudo bem, no momento decisivo apareceu ali para fazer o gol com muita oportunidade dentro da pequena área do Palmeiras, com o Vanderlan errando posição, enfim, foi uma série de bobagens, mas eu acho que o Flamengo, com tudo que ele tem à disposição, tá jogando menos bola do que pode, né? O jogo no meio da semana já foi um jogo catastrófico. Esse jogo contra o Palmeiras também, um Flamengo que em muitos momentos não tinha muitos recursos para se infiltrar na defesa. Pouco o Pedro acionado nessa partida, um Dela Cruz tentando em alguns momentos ser o motor do meio campo, mas chegou uma hora que não aguentava mais, porque o Gerson e o próprio Arrascaeta no segundo tempo já mais marcados fizeram com que o Flamengo não conseguisse se desenvolver. As mudanças do Tite não surtiram efeito, né? Entrada de Wesley no lugar do Varela, aí o Vinha entrou no lugar do Ayrton Lucas, que saiu machucado, e também ele se machucou, não conseguiu dar o potencial do jogo. O Gabigol entrou no lugar do Pedro e não pega na bola. Parece que a carreira do Gabriel no Flamengo está com os dias muito mais contados do que se esperava. Enfim, um Flamengo que, na minha modesta opinião, tem sido uma grande decepção. Repito, apesar de ter feito o gol que abriu o placar, o Palmeiras, diante dessas dificuldades das escolhas do Abel, foi um time até pela volta do segundo tempo, bombardeando o Flamengo com chances perdidas por Maurício, por Lázaro, uma equipe que mesmo com essas dificuldades e com atletas inferiores, tecnicamente, aos atletas que tem o Flamengo, ele fez um jogo melhor no Maracanã. Poderia até ter saído com a vitória. Beleza, né? As explicações foram dadas. Em primeiro, né, o gol do Flaco Lopes, em que a cabeçada do Gustavo Gomes no primeiro tempo, numa batida de novo, um erro defensivo, a bola parada tem machucado, castigado a zaga do Flamengo. Gustavo Gomes estava um pelinho ali à frente do último defensor rubro-negro, ali no rebote, Flaco Lopes fez o gol, foi assinalado o impedimento. Beleza, ok, né? Só que foi apenas analisado um ângulo em relação a várias outras situações que a gente já viu terem 3, 4 tipos de imagem, mas pelo menos por aquele ângulo pareceu impedido. Depois, no segundo tempo, de novo, uma bola, entre aspas, vamos colocar assim, parada, mas uma bola era alçada na área, com o Rômulo que entrou muito bem, com muita dinâmica. É a que a gente falava, Abel, alguns jogadores não podem ficar no banco de reservas porque eles sabem jogar, eles têm talento. O Rômulo já ajudou a decidir, por exemplo, até uma vaga em terceira fase de Copa do Brasil do Palmeiras contra o pequeno Botafogo de Ribeirão Preto, que o Palmeiras sofria dentro de campo, e a entrada dele desafogou o jogo com o gol de Estevão. E de novo hoje, né? Quase que um cenário muito parecido, entre o Rômulo para dar um passe, Rony de cabeça na área, que é muito mais jogador que o Flaco Lopes, apesar do momento do Rony não ser o melhor, mas ele ajudou demais, pelo menos nessa entrada no segundo tempo, e o garoto Luigi, outro atleta, 18 anos, da base, menino que vem sendo artilheiro aí nos últimos tempos. Por que não testá-lo? Por que não dar a ele justamente o que aconteceu hoje? Uma partida grande para tentar se criar, para ver se o cara ganha esse tipo de moral. Daqui para frente pode ser uma solução, em vez de um Flaco Lopes, que é um atacante que fica o jogo todo dependendo daquela bola do Gustavo Gomes, mas só. O Luigi entrou, se movimentou, brigou, ganhou bola de cabeça, tentou roubar a bola. Então assim, são escolhas e teimosias que, na minha visão, o Palmeiras tem se equivocado nessas análises, e o Flamengo, por outro lado, da mesma forma. Um time que tem jogado muito menos. Repito, tá? Se o Flamengo, com esse desempenho que ele tem tido, não conseguir no meio da semana, porque o jogo de ida é no Rio de Janeiro, contra o Bolívar pela Libertadores. Se ele não conseguir um resultado elástico para levar para a Bolívia, o Flamengo está seriamente arriscado a ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores na altitude de La Paz. O Flamengo precisa de um resultado largo no Maracanã para viajar com tranquilidade, porque com essa postura, com esse futebol pragmático, com um futebol que não tem encantado o torcedor, tem sido um futebol
resultadista, mas resultadista que eu digo é de somente jogar com o regulamento embaixo do braço, sem se criar muito, jogando sempre muito mais na bola de segurança, o Flamengo tem que abrir os olhos para não ser eliminado na Libertadores. Claro que o mesmo vale para o Palmeiras, que é um time que cria algumas oportunidades, dessa vez criando mais que nos últimos jogos, mas que não é um time letal. Só que o Palmeiras não tem sido letal pelas escolhas de peças equivocadas, de peças que de fato não decidem jogos. E bastou mudar a chave, dar outras 2 novas oportunidades, que o Palmeiras saiu do Maracanã com um empate que desta vez teve mais sabor de vitória do que para um Flamengo que entregou um resultado, e repito, com o futebol bem pequenininho de novo, na minha modesta opinião.